boa noite a todas as pessoas. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo Sim. bem com o áudio? Esse novo momento da comunicação, né, sendo cada vez mais mediada pelos meios de comunicação, pelas mídias digitais, ela é realmente desafiadora. E aí nós estamos aqui hoje podendo compartilhar, né, fazer essa troca de conhecimento tão legal, tão interessante, com tantas pessoas, mas cada qual aí na sua casa, outros ainda no escritório, e vamos embora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela participação, pela presença de todas as pessoas, e dizer que nós, da Múltipla Comunicação, ficamos muito alegres de poder participar dessa partilha, né, de conhecimento nesse momento tão desafiador que serão as eleições desse ano, né, as eleições em meio a uma pandemia. E eu acho que a principal pergunta, né, que todo mundo acaba se fazendo quando a gente fala em comunicação e marketing quais serão os canais, quais serão os veículos que passarão a ter maior influência, né, nesse período. A gente, sem titubear, já pensa, imagina nas redes sociais, né? Sem dúvida alguma, é o que vem à nossa mente, né? Por conta mesmo de tudo que nós estamos vivenciando e por conta das eleições anteriores, né? A influência das redes sociais, elas foram, sem dúvida alguma, decisivas, né, para os pleitos. Mas, entretanto, né, nós percebemos que há, sim, uma tendência a um fortalecimento dos meios de comunicação tradicional. E é isso que nós vamos tratar daqui a pouco, nessa nossa conversa. Eu vou colocar aqui, eu preparei alguns slides, para que a gente também possa visualizar algumas coisas, tá? Eu vou compartilhar com vocês e a gente vai batendo bola. Eu não sei se está aparecendo ele inteiro. Acho que está, né? E aqui eu fiz essa listagem, né, das 5 principais mudanças no marketing e na comunicação nas eleições agora desse ano. E a gente pode perceber que, em relação, né, a essa área específica, né, o impulsionamento das redes sociais, né, dos posts, das publicações que estão aí colocadas nas redes sociais, sem dúvida alguma, é uma estratégia que será muito utilizada, né? Nós podemos utilizar esse recurso nas eleições desse ano, então, certamente, será uma novidade que vai fazer a diferença, né, nas campanhas. O fim das coligações proporcionais, né? Os vereadores, eles vão concorrer isoladamente. Uma nova forma de captação de recursos, né? A crowdfunding, uma nossa famosa vaquinha, né? Em linguagem bem brasileira e bem nordestina, essa forma de captação de recursos de forma coletiva mesmo, né? Em que as pessoas se unem em prol de um ideal, né? Que imaginam que juntos poderão chegar a apoiar um projeto para que ele venha a ser realizado. E baseado na economia colaborativa, né? Então, sem dúvida, também vai ser um recurso bem utilizado. E esse efeito isolamento, né? Que vocês estavam discutindo, né? Esse debate já estava sendo aflorado agora na reunião anterior. De fato, como é que isso vai acontecer, né? Qual é o efeito que nós vamos ter desse isolamento? Mesmo que esse isolamento ele já tenha sido interrompido, né? Nesse período, né? Lá na campanha, a gente percebe que vai haver, sem dúvida alguma, um efeito em relação a isso. As pessoas estarão ainda muito ressabiadas, né? Nesses eventos tradicionais. E aqui vem a questão do gerenciamento de crise, né? Para lidar com as fake news. Esse é um assunto que nós vamos conversar bastante, né? Nesse nosso momento. E, sem dúvida alguma, nós perceberemos esse aumento
no uso da TV e do rádio, né, como uma ferramenta de informação, que são os veículos tradicionais, né, o jornal também em outras cidades, né, em outros estados, aqui nem tanto, por conta, né, infelizmente, do fechamento dos nossos veículos impressos, mas os veículos tradicionais, sem dúvida alguma, terão mais força. E aqui Marli, eu vou tentar tirar. Tá me ouvindo? estamos ouvindo. Agora a tela caiu aqui para a gente. Pronto. Estão me vendo? Não, também não. Ai, peraí. Vamos lá. E agora? Ainda não. Deixa eu ver. Não sei se foi a minha internet. Às vezes isso acontece. Mas estão me ouvindo, André? Sim, sim, estamos ouvindo. Pode continuar. E aí a gente vê aqui. Deixa eu continuar, então, para ver se volta a imagem. Bom, como eu estava falando, e até coloquei, até não sei se apareceu um slide anterior, que na comunicação você precisa de posicionamento. O posicionamento ele é fundamental no processo de comunicação. Ou você se posiciona, disputa, não pode se dar o luxo de deixar-se ser posicionado pelos seus adversários. Você já consegue me ver novamente? Sim. Ah, ok. E eu não estou conseguindo ver a tela cheia, gente, por isso que eu estou perguntando, não sei por quê. Então, eu não consigo observar se a imagem, se eu estou aparecendo ou se é o slide que está aparecendo. Mas essa questão do posicionamento, ela é fundamental, né, para quem deseja disputar um cargo público. É preciso que você tenha uma estratégia muito bem definida e é preciso que você trace todo o seu posicionamento de mídia, todo o seu posicionamento de comunicação com base nessa estratégia. Você precisa se posicionar. E aí, isso vai muito além de simplesmente você ter uma ideologia, né? De você ter uma linha, digamos assim, ideológica, se de direita, se de esquerda, né? Vai muito além do que isso. Quando a gente fala em posicionamento, é um posicionamento, inclusive, de imagem, não apenas de ideias. Claro que isso, sem dúvida alguma, não dá para não levar em consideração. Sem dúvida alguma, o posicionamento de ideias ele é fundamental, mas o posicionamento também de outras, de outras questões, né? De imagem e tudo. E aí, a gente volta para as redes sociais. Sem dúvida, essa é uma eleição marcada pela influência forte dos meios digitais, né, das redes sociais que nós já conhecemos e estão tão popularmente, né, difundidas. Instagram, com mais vulto, YouTube, sem dúvida alguma, os vídeos, as pessoas terão cada vez mais liberdade de gravar vídeos. E não se enganem, viu? Podcasts, né, também estarão aí em alta, né, algum conteúdo que é direcionado apenas para áudio, que vai além, claro, apenas dos programas eleitorais de rádio, né, que já são bastante esperados, né, nós já conhecemos esse formato, mas também esses outros formatos das mídias, das novas mídias digitais, elas também estarão a todo vapor. E aí, deixa eu voltar um pouco aqui. Eu acho que saiu a minha. Acho que saiu a minha apresentação. Vamos lá. Porque eu queria mostrar alguns dados, sabe? Vocês conseguem ver? Conseguem ver a apresentação? Não, Marli. A tela está escura. Tá escura? Ai, meu Deus, então não tá dando certo essa minha ida a. Ele tá saindo do vídeo.
Vamos lá. Eu queria mostrar alguns dados, né, que eu separei em relação às redes sociais, né, para mostrar como o Brasil, né, e é um país que o acesso, né, ao celular, o acesso às redes sociais, ele está tão difundido, né? Segundo várias pesquisas, da HotSuite, por exemplo, 68% da população brasileira possui celular. E dessas, 120 milhões são usuários ativos de aplicativos via redes sociais. E, de acordo, né, com outra pesquisa, o brasileiro gasta aproximadamente mais de 3 horas por dia navegando nas redes sociais. Eu acho 3 horas até muito modesto da pesquisa. Né? Eu acredito que a gente passa hoje... existe, claro, que segmentos da população são diferenciados. Essa é a média, mas, sem dúvida alguma, cada vez mais nós estamos passando bem mais que 3 horas nas redes sociais por dia, né? É um dado que realmente chama muita atenção. E aí a gente pergunta como é que as campanhas eleitorais vão tirar proveito disso. Sem dúvida alguma, tirarão proveito e cada vez mais produzindo conteúdo para essas pessoas que estão com o poder e com a comunicação na palma da mão. A comunicação é mobile. Não se pode mais pensar em fazer formatos de projetos de comunicação para o computador. Simplesmente. É preciso a gente pensar na estrutura de um trabalho que vai ser difundido através do celular, através do mobile, né? Então, o formato é importante, é relevante na hora de que essa comunicação seja feita, na hora que ela for elaborada, já que a maior parte das pessoas acessam realmente hoje através do celular, através das redes sociais. E é necessário identificar os chamados influenciadores, né? Os influenciadores digitais que estão tão difundidos, mas é importante identificar os influenciadores digitais da tua campanha, a campanha dos candidatos. Quem são as pessoas que você vai poder contar para difundir informações, né, para propagar as suas ideias, para propagar o que você vem produzindo, o conteúdo que você vem gerando. Então, é preciso isso estar mapeado e você ter essa rede, né, de pessoas que possam contribuir com a difusão desse conteúdo. Né? Repito que é uma grande novidade, né? As redes sociais, por mais que já existam há algum tempo na estrutura das campanhas eleitorais, mas a cada ano, a cada eleição, nós percebemos que há coisas novas que surgem e que há necessidade de adaptação dos conteúdos para essas novas plataformas, né? Sem dúvida alguma. Entretanto, por mais que haja esse poder, né, concentrado de alguma forma na campanha que vai ser feita cada vez mais através das redes sociais, nós não podemos, sem dúvida alguma, esquecer o que acontece nos meios de comunicação tradicional. E aí, quando a gente pensa naquela frase tão tradicional que a gente fala, não sei, você viu isso aonde? Deu no jornal, né? Eu vi no jornal, eu escutei na rádio, né? Os mais populares, né? Eu escutei na rádio, eu vi na televisão, né? Então, isso realmente, cada vez mais, esses conteúdos que são difundidos através das mídias tradicionais e, notadamente, através dos veículos de jornalismo, eles terão mais força nessas eleições. E a gente pergunta, ora, por quê? Não é contraditório a gente estar no momento em que as pessoas cada vez mais estão utilizando as redes sociais, elas são voz ativa naquele espaço, né? Elas não querem apenas serem receptoras de informações, mas elas querem compartilhar, elas querem dar e emitir opinião sobre os assuntos. Como é que a gente fala num retorno aos veículos tradicionais? E aí surge, nos últimos pleitos, né, uma figura muito emblemática, né, que é a figura das notícias falsas, das fake news, né, que o acirramento político ideológico tem feito com que esse tipo de recurso
que não é novo, né? A gente sabe, e quem atua em campanha eleitoral, nós temos aqui, né, uma quantidade de advogados eleitorais que sabem muito bem disso, não é um recurso novo, né? Como a gente vem, como eu falei no início, o formato é que vai sendo modificado, e por isso que o conteúdo precisa ser adaptado a esse novo formato, mas nós sabemos que desde de panfletos apócrifos, né, distribuídos na calada da noite, isso é algo que já acontece há mais né, há mais de uma década, né, nas campanhas eleitorais. Então, o recurso ele não é novo. Difundir informações falsas, inverídicas, não é novo. Mas o formato e a velocidade com que elas se espalham, com que elas se propagam, é que é o recurso novidade, né, nesses últimos pleitos. E aí é aí que os veículos de comunicação tradicionais eles chegam, né, para cumprir um papel de dar credibilidade aos discursos e, ao mesmo tempo, para desconstruir aquilo que não é verdadeiro. É quando o eleitor, quando o cidadão, ele recorre aos meios de comunicação tradicionais, apesar de que nós percebemos ainda uma tentativa de segmentos da sociedade de tentar descredenciar, né, os jornalistas e o jornalismo, né, como um instrumento de informação e de propagação do conhecimento, mas, sem dúvida alguma, quando nós queremos buscar a veracidade dos fatos, nós procuramos os meios de comunicação tradicionais, aqueles mais confiáveis, para que as nossas dúvidas sejam dissipadas. E é aí que entra, né, uma ação tão importante, que é a ação de uma assessoria de imprensa que seja realmente, que esteja conectada com esse novo, essa nova configuração e que tenha esse papel tão importante de ser o intermediário entre o candidato, entre a campanha, os fatos da campanha e municiar os meios de comunicação com informações que são verídicas e que tenham a ver com a estratégia do candidato, né? Então, essa mediação por esses profissionais vai estar cada vez mais fortalecida nesse pleito, porque a velocidade com que as informações falsas elas acontecem, ela é de uma forma estrondosa, né? E muitas vezes não utilizar as redes sociais apenas como um instrumento de resposta a essas. Acredito que a internet de Marli deve ter dado algum problema. Apareceu? Voltou? Tá, ok. Marli? Oi, estou aqui. Caiu? Tá ouvindo? Caiu, né? Pronto, voltou. 2 minutos para você tem para concluir, obrigado. Minutos. Gente, eu tenho tanta coisa para falar, mas vamos dar uma acelerada, né, nessa parte, porque a gente também focou um pouco na questão da gestão de crise, que a gente percebe que é tão importante numa eleição, né? E sem dúvida alguma, uma eleição marcada por fake news, marcada pelo acirramento ideológico, né? Marcada por pessoas que têm voz através das redes sociais. Contar com o gerenciamento de crise é essencial para que os candidatos, as campanhas, as candidaturas, elas possam ter êxito. E aí eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas já que a gente está correndo, eu vou tentar colocar aqui no slide para ver se a gente consegue visualizar melhor, tá? Vocês conseguem me ver? Não mais. Então, peraí. Vou Só voltar. ouvir. E aí? Estão vendo o slide? Não.
E agora? André, me dá teu feedback. Não, ainda não. Nada. Deixa eu tentar de novo. Consegue? Sim, agora apareceu. Então, vamos lá. Então, aqui, olha só. Todo mundo já passou ou vai passar por uma crise. Eu vou ser bem rápida agora, tá, gente? Mas esse conteúdo é importante. Todo mundo já passou ou vai passar por uma crise, não é verdade? Principalmente quem é agente público, principalmente prefeito, deputado, vereador, ou pessoas que pleiteiam estar nesses locais. E aí, o que é que pode gerar uma crise? Né? A gente listou aqui alguns, tá? Fica mais fácil de vocês olharem através do slide, já que o tempo é curtinho. Os fatos do passado, posturas erradas, problemas familiares, declarações infelizes, alianças mal construídas. E aí a gente pensa no seguinte: o primeiro passo para uma gestão de crise é a prevenção. Prevenir, de fato, é o melhor remédio. E aí não tem, não tem outra. Antes de encarar uma candidatura, é importante que você, se você for candidato ou quem está aqui que trabalha com alguém que seja candidato, faça um exercício bem simples. Pega um papel, coloca de um lado o que pode ser problema nas eleições a partir dessas coisas que estão listadas, desses tópicos que estão listados. O que pode ser problema? O que é um problema meu que eu posso enfrentar? E do outro lado, já vamos pontuando as soluções. A gente não precisa e nem deve nunca esperar que a crise estoure para que a gente tenha a resposta. Quando nós temos esse diagnóstico, né, dos nossos pontos fortes e das nossas fragilidades, a gente se antecede. E aí aqui, a crise chegou, como é que eu vou agir? Primeiro, de forma rápida, né, com inteligência emocional, mapear o tamanho do problema. Monitorar é essencial, né? Monitorar onde saiu, qual é o tamanho, né? Se foi um WhatsApp, aí esqueça. O monitoramento é praticamente impossível, né? Depois que chega no WhatsApp, que chega no grupo, para que você consiga controlar, realmente ainda não temos um instrumento que mensure o conteúdo que é disparado, compartilhado através do WhatsApp. Montar um comitê de crise e debater as melhores saídas. O ideal é que a gente já tenha isso antes. Quem é o meu comitê de crise? Né? Quem são as pessoas que estão aptas aqui para quando surgirem os problemas? Quem são as pessoas que estarão se debruçando sobre ele? E mais, quem é o meu porta-voz? Quem é a pessoa que vai falar quando um problema chegar? Né? Em muitas situações, o candidato é o último a falar. Em outras, ele precisa ser o primeiro, né, a colocar a cara. Mas em algumas outras, ele é o último a falar. Então, quem será o porta-voz? Será o coordenador de comunicação? Será o coordenador jurídico, né? Geralmente, esses agentes são bem procurados para serem porta-vozes, né, nesses momentos. Ou a gente pode até escolher ainda o presidente do partido, né? É o coordenador geral da campanha. Então, identificar essas pessoas também antes da crise, agora, né, é fundamental. Escolher os canais certos para sanar o problema, rede social, como eu falei, muitas vezes não vai ser suficiente para que esse problema seja resolvido, é preciso ir até os veículos de comunicação tradicional, né, e sem dúvida alguma, ainda é ali que a credibilidade está mais presente quando a gente fala em informação, avaliar o melhor momento de se posicionar, quando isso vai acontecer. É preciso esperar mais um pouco, é preciso já agir com rapidez, né? Depende de cada circunstância. E avaliar, utilizar sempre a verdade e a transparência. E caso haja um erro, assumir. Não tem dúvida, não tem outra. Né? Não tem como colocar hoje lixo debaixo do tapete. É assumir o erro, procurar a forma mais condizente de falar a verdade, né? Mas assumir. E as etapas de uma crise. Quais são as etapas? Esses primeiros ícones aqui que vocês estão vendo, eles dizem respeito à gestão de risco, que é você estar gerenciando o risco a crise antes dele acontecer.
identificar os possíveis alvos, os possíveis problemas e mapeá-los, como eu falei anteriormente. Preparar para antes da batalha, já ter as respostas e soluções, já ter os porta-vozes definidos, minimizar os danos colaterais, né? Já pensar como nos planos B e C, né? A partir do que acontecer. E durante a crise, você agir de forma a conter os danos, né? Se foi uma notícia, vamos ver de uma forma que ela não se espalhe, que ela não vá para mais veículos, agir com rapidez para que a resposta seja dada naquele veículo. E aqui eu vou dar um exemplo bem rápido, mas, por exemplo, acontece de um fato negativo ser veiculado em um site. E aí, muitas vezes, o que é que a candidatura faz? Ela manda o material através da sua assessoria de imprensa para todos os veículos de comunicação. Então, ao invés de você estar contendo um dano, você está espalhando esse dano. Porque até quem não deu, até quem não estava sabendo sobre isso, vai acabar veiculando, porque você acabou assanhando, digamos assim. E aí, essa outra etapa, né, apagando o incêndio, né, como é que vai resolver realmente esses problemas, de forma a minimizar os danos, e depois, lá na frente, curando as feridas, né, quais são as ações que serão realizadas para resolver, para sanar os problemas que acontecem. E aí, na crise, uma coisa importante de se destacar é que a mídia não é inimiga. É preciso observar e, de forma muito estratégica, os meios de comunicação, a mídia, como uma aliada no momento em que você passa por uma crise. E aí, é claro que você vai avaliar os canais, a forma, o modo, como você vai agir. Depende de cada circunstância. Entretanto, é preciso observar e vê-la como uma aliada. E aqui eu venho com os colegas da área jurídica, que converse sempre com os jornalistas, os assessores de imprensa, né? As pessoas que estão à frente da comunicação na hora que a crise chega, na hora de dialogar com os veículos de comunicação. Por mais que nós tenhamos pessoas que circulam muito bem entre os jornalistas, né? Que têm amigos, tem pessoas que têm uma relação muito próxima, mas quem entende realmente, quem dialoga, quem conhece cabeça de jornalista é quem está na área. Né? Então, é preciso sempre dialogar com as pessoas que estão à frente das estratégias de comunicação para que não seja dito algo que vai ser atropelado, né? Visto de forma equivocada. Da mesma forma, com os colegas da comunicação. É preciso também sempre dialogar com a coordenação jurídica. Não tem como, numa campanha, a comunicação não andar de forma atrelada, de mãos dadas, com o jurídico. Não tem como, né? É uma relação que precisa estar cada vez mais junta e ambos precisam dialogar, combinar e ver as estratégias assertivas nesse momento. E vamos ver aqui. E depois da tempestade, né? Não espere a poeira baixar para iniciar as reparações. Muitas vezes você precisa que isso aconteça já, né? Que você já inicie a sua gestão de crise reparando possíveis danos, né? Agir sempre de forma planejada, pensada, e não ter problema de falar sobre o assunto. Se você tem um problema, se o seu candidato, a pessoa que você atua, tem um problema do passado, ou tem um problema do presente para resolver, que ela estude, que fale sobre isso à exaustão, para que quando for perguntado, questionado, tenha segurança na hora de responder. Fugir do assunto, muitas vezes, para proteger o assessorado, para proteger o candidato, é a pior coisa que se pode fazer com ele. Porque na hora em que ele se debruçar sobre esse assunto, na hora que ele for questionado, ele não vai conseguir responder de forma satisfatória. Então, é importante que os problemas sejam tratados entre a coordenação de campanha de uma forma que o candidato tenha segurança na hora de falar sobre ele. E depois de respostas dadas, depois da coisa contornada, virar a página e pensar em uma outra agenda, né? Uma agenda positiva, tratar em novos assuntos para superar
essa crise. E esse foi um pouco do material que nós produzimos, né? Esse material foi produzido em conjunto. Eu sou hoje a porta-voz da Mútua, mas na verdade esse material ele foi feito como tudo que nós fazemos lá na Mútua Comunicação é feito em conjunto entre mim e Beth Torres, que é a minha sócia e que está aqui para compartilhar e dialogar também sobre o assunto dessa nossa conversa. André, eu acho que eu acelerei aí, não foi? Eu acho que eu Muito passei dos obrigado. 2 minutos, mas Passou, acelerei. passou, mas está perdoada. O tema é muito bom e muito interessante e com certeza as pessoas gostaram e estavam prestando bastante atenção, né? É Porque para verdade, quem que é bom. pré-candidato, muita gente que está aqui ou vai ser pré-candidato ou trabalha com alguém que será. Então, vamos agora. Muito Isso obrigado, mesmo. Marli, pela explanação e passamos agora a palavra para o jornalista Heron Cid. Boa noite a todos, boa noite André, boa noite Marli, Beth, Marco, o anfitrião da noite. Uma alegria, um prazer receber esse convite de vocês. Estou aqui esticando meu terceiro expediente para poder desfrutar da companhia aqui de Marli e de Beth. Eu ouvi atentamente tudo que Marli apontou como desafios dessa nova, desconhecida campanha que nós estamos vivendo por tudo, né? Ela é atípica pela situação de saúde que nós estamos vivendo, mas atípica também pela sequência de outras campanhas que vêm gerando muitas mudanças de comportamento dos candidatos e dos eleitores. Eu estava ouvindo os debates anteriores, a fala de Ricardo Servo e tal, que termina dialogando muito, Marli, com o que você traz nesse momento, que essa alteração do calendário eleitoral, o desafio é grande, não apenas pela alteração, Marco, da data, mas pelo formato da campanha. Que campanha nós teremos? Nós estamos falando aqui, mas muito abstratamente ainda, porque nós não sabemos ao certo o que será norma, o que será normal, o que será regra, porque vai depender de cada cidade, de cada situação, de cada comportamento específico da pandemia, do vírus. Então, o que é que será, Marli e Beth, a atitude responsável de uma campanha nesse momento? Né? Será também uma oportunidade dos candidatos e coligações se diferenciarem. Nós já tivemos, no momento, campanhas que simplesmente abdicaram do uso de material impresso, né, para dar uma ideia e para mostrar um compromisso com o meio ambiente e tal. E agora, quem é que vai ter a iniciativa, por exemplo, de renunciar a algumas atividades de campanha em nome da segurança sanitária? O que é que será normal? O que é que será empático do candidato para mostrar preocupação com esse momento? Isso também faz parte da estratégia de campanha, ou pode fazer parte da estratégia de campanha, além de ser uma atitude de responsabilidade. Qualquer tipo de escolha de campanha, de formato de campanha que o candidato fará de acordo com as possibilidades que ele terá a partir das normas e regras que certamente o Tribunal Superior Eleitoral em algum momento vai editar, também vai ser, Marli, uma mensagem, né? A forma como o candidato quer se comunicar, se vai ser virtual, se ele vai evitar aglomeração, se ele vai falar de máscara, se toda reunião ele vai estar de máscara ou não, também vai comunicar muito sobre o que ele pensa, sobre o que ele defende, sobre o que ele entende de enfrentamento para esse momento. E que mensagem será essa? A questão é, que mensagem será essa? Qual é a mensagem que as campanhas vão escolher? Os coordenadores de campanha vão escolher passar para o público, o grande público, quando fizerem essas opções. Então, não é a data. Nós ganhamos aí, o eleitor ganhou mais um mês e quase 40 dias de campanha, né? Terminou sendo uma atitude um pouco mais responsável, porque ela funciona como um respiro. Se imagina que nós estamos atravessando um momento mais grave, com um tempo mais adiante, há uma tendência que nós possamos, não é nada seguro, não é nenhum prognóstico seguro, mas possamos estar numa situação menos difícil do que aqui estaremos. Eu gostaria só de compartilhar bem rapidinho, antes de Beto falar,
que eu conversei agora há pouco, num programa Hora H, que a gente faz aqui do Portal Mais PB, numa rede de rádios, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador José Ricardo Porto, que externou muita preocupação com a segurança sanitária dessa eleição. De quem vai trabalhar, das pessoas convocadas pela Justiça Eleitoral que vão atuar nas eleições durante o processo eleitoral, mas especialmente durante o dia da eleição, né? E com a segurança sanitária dos eleitores. O que demonstra ainda que há uma grande incógnita ainda. A própria Justiça Eleitoral ainda não tem nada fechado, não tem um esqueleto fechado de como vai funcionar essa eleição diante dessas novidades e atipicidades. Eu, particularmente, vejo essa eleição como uma grande oportunidade para os candidatos, para que eles se reinventem, uma grande oportunidade para os partidos também refletirem sobre que política nova pode ser ofertada ao eleitor. O modelo partidário esgotou, os partidos estão com a credibilidade lá embaixo, e a campanha não deve ou não poderia ser, ou não deve ser, nem o modelo de gestão de campanha, de comunicação mesmo do formato anterior. Então a fórmula já não serve mais, nós vamos aprender agora uma nova forma de fazer campanha. E a oportunidade maior para o eleitor, eu acho que é de exigir mesmo uma nova proposta de campanha, uma nova forma de comunicação. Essa campanha, a partir dessa atipicidade, nós poderemos apresentar posteriormente, não agora, porque está tudo em gestação, uma campanha, um modelo de campanha novo, um modelo de campanha mais moderno e, quem sabe, até mais igualitário. Porque quem é que tem volume de rua? É o candidato que geralmente é o partido que tem mais estrutura financeira, que tem mais força, mais representação do fundo eleitoral. Uma campanha talvez menos de rua e mais de informação, de debate, de diálogo direto com a população pelos meios que nós temos, ela pode ser o que seria o ideal, mais racional e menos emocional. Eu defendo isso há muito tempo, que o eleitor brasileiro, nós precisamos, eu sei que é difícil, nós somos uma democracia muito jovem ainda, e ainda temos uma baixa formação política, cidadã, mas nós não podemos encarar, o eleitor brasileiro não deveria encarar a eleição como a outra nossa paixão nacional, que é a política. Aliás, o futebol. O futebol é uma coisa, a política não deveria ser encarada da mesma forma, com a paixão do futebol, de um fla-flu, de um grande jogo, onde eu já escolho o meu lado, eu começo a partida já sabendo com quem voto. Olha, a partida é para a gente fazer a escolha, não para a gente começar na largada já saber com quem estamos. Então, eu acho que essa eleição pode fazer com que esse processo seja mais racional, menos emocional, talvez até mais barato. E isso em nenhum momento, Marlon e Beto, uma boa notícia para vocês, eu não acho que em nenhum momento isso tira o papel do marketing e da comunicação, com a eleição mais de informação, mais de racionalidade do que de emoção, porque o marketing, aos poucos, foi virando sinônimo de maquiagem, e não deve ser isso, e não é isso. O marketing é um instrumento de informação, né? Instrumento de comunicação para esclarecer. É que foi desviado, foi desvirtuado. Algumas candidaturas, pelas suas próprias fragilidades, precisam dessas maquiagens, precisam dessas máscaras ou dessas transformações repentinas em que uma pessoa é uma até junho, depois de junho, assim que entra no guia eleitoral, você quase não conhece nem a imagem da pessoa, ela mudou o cabelo, mudou a forma de se vestir, a maquiagem é outra. Então, realmente é uma plastificação, uma artificialização que deixa, às vezes, o eleitor muito distante desse candidato. Então, como instrumento de informação, o marketing e a comunicação pode, inclusive, ajudar a fazer com que a eleição seja mais informativa, mais de debate, de proposta real, de um debate mais sério, mais aprofundado. E é isso que eu acho que a gente tem que esperar desse novo processo eleitoral que ainda está em ambientação e vai ser realmente um grande desafio para o eleitor, para os candidatos e ainda mais para os profissionais que lidam com comunicação, que são extremamente importantes nesse processo que é tão vital
para a nossa vida pública, para a nossa democracia. Aaron, muito obrigado. E agora passamos a palavra para a jornalista Beth Torres. Oi, gente, boa noite a todos. Tudo bem? Essa eleição que a gente está vivendo agora vai ser totalmente atípica. A gente vai aprender fazendo, né? Teremos atividades diferenciadas. Heron falou muito dessa questão do risco sanitário que se tem essas atividades públicas. E a gente já está vendo na pré-campanha alguns candidatos, pré-candidatos, né, fazerem isso, aglomerar gente, juntar gente, fazer festa, fazer bebedeira. Então, a gente tem que começar a medir essas atividades. Eu acho que vai ser uma campanha realmente pela internet, vai ter que usar mais a internet. E para atingir esse público que não tem internet, o que é que a gente vai fazer também? É um caso a se pensar, porque tem 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. Temos municípios paraibanos que não se tem. Temos pessoas que acessam a internet 1, 2 vezes por semana, não tem essa constância que faz parte da nossa vida. Como atingir esse público? Então, vai ser uma campanha tão diferente que a gente até vai ter que recorrer a coisas antigas, como a questão do carro de som para passar nas comunidades. Eu acho que a questão de material impresso nem vai ser tão utilizado por conta da questão de contaminação, mas temos que nos reinventar nessa campanha eleitoral. Quanto ao uso das redes sociais, é bom destacar que tem que saber usar a rede social. Às vezes, vou usar a rede social, vou usar o Instagram, vou usar o Facebook, mas você não usa de forma adequada. Você se torna um chato naquela rede. Você enche o saco das pessoas com postagens, com textos enormes. No Instagram, que é uma imagem, que é um veículo, uma rede social totalmente visual, que você tem que mostrar seu dia a dia, mostrar a imagem, as pessoas tacam aquelas coisas feias, botam textos enormes. Então, tem que ter toda essa profissionalização da campanha também. Não é só chegar e usar as redes sociais e pronto. Não. Às vezes você está perdendo tempo, está perdendo trabalho, porque você não vai conseguir se comunicar. Outra questão também é uma eleição que cada vez mais teremos a presença das fake news. Isso não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem acontecendo, só que pelo uso tão constante, tão grande das redes sociais, essa informação falsa, ela se multiplica, ela se espalha com um volume enorme. Nessa pandemia, no início, a gente viu a gravidade que são essas notícias falsas. Tivemos pessoas que adoeceram porque espalharam que tem toma água sanitária que você não vai pegar coronavírus. Então, tivemos casos desses. Então, olha a gravidade que é a notícia falsa, né? Então, vai ser uma eleição complicada nesse ponto também. A gente não está conseguindo legislar sobre essa questão das fake news, né? Tem os projetos, tem essa discussão, uma discussão também muito breve, eu acho que não vai resolver muita coisa. Então, precisamos repensar também essa questão da fake news, que, como o Marli disse, pode acarretar uma série de crises nas candidaturas. Tem a questão dos atos, do que as pessoas cometeram, que pode se transformar em crise, mas também tem a notícia falsa, que se espalha com rapidez enorme, enorme nesse período. As pessoas estão mais na internet, as pessoas compartilham, e a notícia falsa, as pessoas acreditam muito nela e ela se espalha 3 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. Porque elas encantam as pessoas, elas chegam com uma conversa bonita e as pessoas querem acreditar naquilo e começam a compartilhar. Então, olha o problema que a gente tem diante dessa eleição. A gente tem muita coisa nova, muita coisa para ser discutida e acho que a gente vai aprender assim, o dia a dia, né? Fazendo, como Heron disse, tem essa questão também dos candidatos, que eles precisam adotar algumas posturas diferenciadas, abrir mão de algumas atividades, em nome da segurança sanitária mesmo, de não aglomerar. O importante é que se consiga levar informação, que se consiga levar proposta para a população, para que a democracia não seja prejudicada. Mas era isso que eu tinha a acrescentar.
Vamos deixar para as perguntas agora, para o debate. Ok, Beth, muito obrigado. Então, vamos iniciar aqui. Temos algumas perguntas. Vamos começar aqui. Não tem endereço as perguntas, então qualquer um dos três fiquem à vontade para respondê-las. A primeira delas, vocês falaram muito em se posicionar. Quais os caminhos que os pré-candidatos devem percorrer para isso? Utilizando quais ferramentas? Posso começar. Em relação ao posicionamento, né, os candidatos têm aí, além de utilizar os próprios perfis, né, perfis pessoais em redes sociais para que isso aconteça. E como eu falei, quando a gente fala em posicionamento, não é apenas o posicionamento de ser direita, de esquerda, não é apenas em relação a isso, mas de você se posicionar em relação à estratégia que você vai adotar, né? A sua estratégia de comunicação e de propostas, né, a serem apresentadas à população. Então, redes sociais, vídeos, é uma eleição marcada por vídeos. Então, quem tem vergonha de gravar vídeo, ou de alguma forma não gosta, não se sente tão confortável, às vezes nem é vergonha, mas às vezes não tem saco, né? Pensar, eu vou gravar vídeo, eu sou uma dessas, mas graças a Deus não sou candidata. Então, gravar vídeos, estar nas redes sociais e também, de alguma forma, se posicionar junto aos veículos de comunicação. Sabe, André? A gente brinca e fala assim que todo mundo gosta de sair bem nos veículos de comunicação. Agentes públicos, empresários, né, atletas, artistas. Quem é que não quer ver uma notícia que fale bem sobre si, espalhado nos meios de comunicação, né? Então, sem dúvida alguma, também utilizar esses recursos, né, através de entrevistas, né, como pré-candidato, ou através de um material informativo que já chega até os veículos de comunicação, falando sobre as ideias, sobre as propostas desses candidatos, sem dúvida alguma, vai fazer a diferença e vai posicioná-lo, né, diante dos seus ideais, daquilo que defende, e ajudar a projetar a sua imagem de forma positiva junto aos seus eleitores. E além disso, além de você conseguir atingir os teus eleitores, se posicionando de forma assertiva junto às redes sociais e, ao mesmo tempo, junto aos meios de comunicação, você também atinge agentes estratégicos na sociedade. E como temos muitos juristas aqui, nós atingimos pessoas ligadas ao judiciário, por exemplo. Você imagina um candidato em que aparece repetidamente envolvido em escândalos, ou que suas redes sociais muitas vezes demonstram eles cheios de atividades de campanha. A gente sabe que no interior isso é muito comum, mas regados a bebidas alcoólicas, né? Regados a festas. Então, quando vai alguma pauta em relação a esse candidato a julgamento, a imagem que já está cristalizada na cabeça dos julgadores vai ser uma que muitas vezes não vai ser condizente com a defesa que vai ser feita. Não estou dizendo que isso vai ser algo que vai completamente ser o fiel da balança na hora de um julgamento, mas influencia, né? Então, a imagem que você projeta sobre si mesmo, que um candidato projeta sobre si, é importante não apenas para alcançar os seus eleitores, mas importante também para alcançar agentes estratégicos, né, que são importantes durante o processo eleitoral e depois dele também. Acho que a internet de Marli caiu um pouquinho. travando. Mas tem outro mecanismo também que é muito importante, é a questão das lives, né? As lives, as pessoas dialogando mesmo, conversando com alguns segmentos, conversando com alguns setores, elas vêm se mostrando muito importantes também
nesse período. Só não pode exagerar também para não encher o saco, né? Todo dia uma live, toda hora uma live. Tem que ter cuidado, tem que ter a medida certa também. Marli, pode... Acho que voltou tua internet, tinha caído. Ah, eu não sei onde ficou, até onde eu falei, mas eu falei bastante já. Pois é. Heron, quer comentar ou a gente parte para a segunda? Pode partir para a segunda, acho que foi contemplada já a resposta. Vamos lá. Uma pergunta aqui de Vitor Luna. Ele diz o seguinte: com todas as pessoas em casa durante a pandemia, com pleno acesso às redes sociais, etc., pode existir um aumento no número de fake news no período eleitoral desse ano, levando em conta as eleições anteriores? Eu não entendi, André. Pergunta de novo? É o seguinte, ele pergunta se esse ano, com todo mundo em casa, utilizando mais, né, as redes sociais, pode existir um aumento no número de fake news em relação às eleições anteriores. Bom, é uma probabilidade, né? Se as pessoas estão ali mais um tanto ociosas e ligadas nas redes sociais, tem essa tendência. Agora, ao mesmo tempo, nós acabamos de assistir uma providência do Senado da República de uma nova legislação de enfrentamento às fake news. Vai passar pela Câmara, ninguém sabe que tipo de aperfeiçoamento ou deformação será feito pela Câmara. O presidente da República já disse que não sanciona, enfim, mas nós caminhamos pelo sentimento que existe do Congresso para, pelo menos, não permitir que a internet continue sendo uma terra sem lei, né? Eu vejo muita manifestação contra esse projeto, essa legislação, mas sem uma explicação muito plausível, porque eu não sei eu não vejo, por exemplo, o jornalismo criticando isso, porque o jornalismo não trabalha com isso. Você não vê, no geral, as empresas de comunicação criticando, achando que isso está sendo cesseada a liberdade de expressão. Eu vejo pessoas que acham que, por estarem no ambiente da internet e por poderem se manifestar da forma que querem, acham ou têm a visão de que a partir desse instrumento se pode tudo. Eu posso dizer qualquer coisa, eu posso ofender, eu posso injuriar, e não é bem isso. E esse projeto ataca algumas questões. Não tem sentido você manter perfil que não tem perfil fake. Tem gente que alimenta perfil fake e faz disso não só um método de desconstrução, de ataque de reputações, mas meio de vida. Isso virou uma coisa assim profissional já, um laboratório, uma grande indústria. Eu tenho muita esperança que com esse um pouco mais de controle haja pelo menos a sensação de que acabou a impunidade. Muito bem, vamos passar aqui para uma próxima. Contar com o apoio de um digital influencer nas campanhas é estratégico? E aí, Beto? Depende, né? Depende. Nem toda imagem digital é bacana, né? Você tem que avaliar direitinho se ele está ligado, se ele tem uma imagem bacana, se você pensa coisas parecidas com ele, porque usar a influência dele só por usar, eu acho que pode ser até pode funcionar até contrário, vai contra você. Tivemos vários casos de pessoas que vou patrocinar tal digital, vou fazer campanha com tal digital, e não surtiu efeito, porque o público não era o daquele digital, a imagem daquele digital influencer não era legal. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem avaliada, porque pode vir contra. Marli, deseja falar ou está contemplada? Contemplada, é isso mesmo. Tá, então vamos aqui para a próxima. Pela experiência dos debatedores, é possível abrir mão da visita corpo a corpo e ainda sair vencedor nas eleições? Eu acho que não é nem possível, vai ser preciso nessa eleição. A gente vai ter que abrir mão por questão sanitária, por questão de saúde pública, por respeito à saúde do outro, pelo cuidado. Então, é uma necessidade. A gente vai precisar se reinventar em relação a isso. E acho que é uma necessidade, sim. Mais alguém? No mínimo diminuiria muito a compra de votos, viu? No mínimo.
Tem É isso também, verdade. né? Agora, Verdade. só para deixar a ponto para a Marli falar aqui, é bom que a gente não perca de vista que nós temos dois Brasis, né? Nós temos um Brasil que está ligado nessa história da pandemia, esse Brasil dos centros urbanos que nós vivemos, esse de João Pessoa, por exemplo, ou de Campina Grande, que as pessoas estão bombardeadas com essas informações, estão vendo, né, pessoas morrendo, falar de um vizinho, de alguém próximo e tal. Isso gera um certo temor e uma preocupação e uma tendência de respeito maior. Mas o interior do estado é uma outra realidade absolutamente diferente. Eu não digo interior, minha Marisópolis, que tem 7 mil habitantes, sem nenhum demérito a Marisópolis, pelo contrário, tem até um pré-candidato de Marisópolis que está aqui nessa live aqui, que é o Jefferson Vieira, mas são grandes cidades que as pessoas, no geral, estão se comportando como se nada tivesse acontecendo, os candidatos fazendo campanha normalmente, no máximo, quando há um constrangimento ou o risco de uma foto, usando uma máscara, mas aglomerando do mesmo jeito, fazendo visita, fazendo corpo a corpo. Então, nessas cidades, se não houver a intervenção ou um novo regramento da Justiça Eleitoral, eu acho que nessas cidades o corpo a corpo não vai chegar nem a ser uma opção, porque já é uma prática que os candidatos não querem abrir mão, parte dos eleitores, pela carência, também não abre mão, e fica muito difícil para um candidato que, mesmo que discorde daquilo, mesmo que tenha uma outra visão, um outro compromisso, uma outra postura, dele simplesmente lavar as mãos, fazer campanha apenas pela internet, enquanto o adversário vai lá, vai para o corpo a corpo, olha no olho da pessoa, promete, se compromete, enfim. Então, é preciso que a gente considere essas realidades distintas de acordo com as peculiaridades dos municípios. Marli? Eu concordo. Eu acho que em alguns locais não realizar uma campanha que não tenha corpo a corpo será até positivo, né, para alguns candidatos, para o posicionamento desses candidatos diante desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas reconheço que concordo com o Heron que em muitos locais isso é impraticável, né? Ainda é impraticável que o candidato ele não tenha esse contato tete a tete, né, com o eleitor, porque isso para os eleitores é até uma falta de consideração, né? Não veio na minha casa. Então, como essas pessoas irão entender? Como as pessoas, principalmente as mais velhas, que já estão acostumadas a esse processo todo, como vai entender que um candidato não vai visitá-lo e vai sair de casa para votar nessa pessoa no dia da eleição? Então, eu concordo que por conta desses Brasis e essas Paraíbas, né, diferente, vai ser de acordo com cada localidade. Ok, Marli, eu gostaria de agradecer aqui a participação de vocês, Marli Lúcio, Heron Cid, Beth Torres, muito obrigado por essa participação e chegamos ao final desse primeiro debate sobre direito e comunicação na eleição